existe dor sem propósito, que tudo tem um tempo debaixo do céu. Deus quem fez a promessa, Ele quem vai cumprir. Toda a minha ansiedade eu depositei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós estarmos aqui mais uma noite através do estúdio da TV Sun News, do Brasil e para o mundo. Que todos os irmãos sejam muito bem-vindos em Cristo Jesus, por nessa noite estarmos com essa programação, a qual Deus preparou para estarmos conosco, para abençoar a tua vida, abençoar tua família, aonde você estiver. Que você seja abençoado por esse programa, seja agraciado por esse programa, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Quero mandar a paz do Senhor Jesus para os meus queridos irmãos, que longa e de perto, que está conosco na plataforma do YouTube. Que Deus abençoe a todos que está prestigiando essa programação. Se inscreva no canal da Sun News, se inscreva no canal Fábio Vladimir, abençoe cada vez mais para a glória de Deus. Ative o sininho para receber cada vez mais, ser notificado pela programação abençoada da Sun News. Amém? Vamos fazer uma pequena oração. Depois dessa oração estaremos adentrando no tema do programa desta noite. Grande Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de podermos estar aqui nessa noite, por esse programa, que o Senhor venha alcançar as vidas, alcançar cada um que está conosco. Que cada um seja abençoado, agraciado pelo teu poder que há em Cristo Jesus, da tua palavra, que salva, que liberta, que transforma e que nos renova cada vez mais. Tudo isso que seja para a exaltação do teu santo nome. Amém. Irmãos amados, quero mandar a paz também para os nossos irmãos do nosso ministério Remanescente em Cristo, o nosso pastor Ronério, que está em Minas Gerais, lá na cidade de Extrema. Que os irmãos sejam extremamente abençoados. Amém? Irmãos queridos, hoje o tema dessa noite é desistir de Deus. Propósitos que muitas das vezes o nosso dia a dia, nosso cotidiano, que faz com que entendemos por que muitas das pessoas, porque às vezes pessoas que estão dentro da igreja, às vezes até um certo tempo servindo a Deus, e com o passar do tempo, com o passar dos dias, as pessoas vão desistindo da obra, desistindo da palavra, desistindo de Jesus e desistindo do próprio Deus. Situações como esta que faz com que possamos entender e rever alguns conceitos, algumas situações, ensinos bíblicos até, ou até mesmo por estarmos apoiando em algumas pessoas, ou por estar olhando para algumas pessoas e através disso sentimos motivados. E às vezes por algum erro de certas pessoas ou de ensinos bíblicos, algumas heresias, e essa motivação acaba caindo por terra. E é interessante que, primeiro ponto, que sejamos firmados na palavra de Deus, enraizado em Cristo Jesus, firmado na essência do trabalhar do Espírito Santo, para que possamos estar fortalecidos e os ventos das provações, as situações adversas, situações que venham nos colocarmos numa fraqueza espiritual, para não estarmos fortalecidos nos dias maus, nos dias difíceis a qual nós estamos vivendo. É importante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é apenas entendermos como um simples texto sagrado,
mas olharmos como uma regra de vida, um estilo de vida, uma obediência na vida, uma forma de estar cumprindo a lei de Deus, o querer de Deus, firmando, certificando o propósito de Deus na nossa vida, certificando o propósito de Cristo em nosso viver, e com isso nós somos fortalecidos. Quando nós somos fortalecidos, nós estamos confirmando cada vez mais o nosso nome no livro da vida. É importante para o crente nos dias de hoje estar cada vez mais trabalhando, havendo uma espécie, vamos dizer assim, manutenção. Uma manutenção diária, cotidiana, para que o seu nome esteja cada vez mais firmado no livro da vida. E para isso acontecer, a entrega total sobre a reverência a Deus, o temor a Deus, a sabedoria que vem do alto de Deus sobre a nossa vida. E é muito glorioso saber que o Espírito Santo é aquele que trabalha para esse fortalecimento seja contínuo sobre nós. Olhar para a palavra, lembrar da palavra, porque a Bíblia diz que ele vem como o nosso consolador e vem para lembrar de tudo que foi feito, realizado e dito sobre nós. Ele vos fará lembrar de todas as coisas. Então, todos os dias, o Espírito de Deus está lembrando a igreja de Cristo, para lembrar da palavra, lembrar do sacrifício de Jesus, lembrar das as situações que Jesus passou, as vitórias que Jesus foi vencedor e principalmente o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, que nos deu a oportunidade, nos deu o efeito de sermos resgatados, trazido de volta, tirado das garras do inimigo, tirado do lamaçal do pecado e nos fez uma nova criatura. Tudo se fez novo por aquele que nos chamou, por aquele que nos amou, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. E quando nós observamos essa questão, fortalecimento, não tem como desistir se eu estou forte, não tem como eu largar algo que se eu sinto firmado, se eu sinto preso, né? Se eu sinto aquela prisão abençoadora. E é importante eu analisar isso, a igreja de Cristo analisar essas coisas. E quando nós observamos o versículo bíblico em Salmo, no número 22, versículo 26, a palavra de Deus nos ensina que aqueles que estão firmes com Jesus, aqueles que estão firmes com Deus, têm uma conclusão de uma promessa de salvação. Mas enquanto a salvação eterna não vem de uma forma repentina, que é o arrebatamento, nós estamos vivendo essa manutenção de fortalecer essa salvação. E pela fé nós dizemos que somos salvos, pela fé nós dizemos que somos eleitos, pela fé nós dizemos que somos escolhido, pela fé nós dizemos que somos um povo a qual Deus nos chamou para uma grande obra. Então tudo essas coisas se resume na fé na palavra, na fé do precioso nome de Jesus Cristo. Salmo 22, 26 está escrito: os mansos comerão e se fartarão e se levantarão, e os senhores que o buscam de vosso coração viverá eternamente. Então, quando você pega esse versículo e esmiuça ele, analisa, estuda ele, você vai encontrar algumas chaves. Primeiro ponto, os mansos. Lembra que Jesus disse: os mansos e os humildes de coração, deles é o reino de Deus. Então, comerão o alimento dos fortes, se fartarão da glória, louvarão ao Senhor, por aqueles que o buscam. Traz isso para os dias de hoje, a igreja do Senhor, que ela louva, ela come o alimento que vem do alto, que é a palavra. Ela lembra de Cristo do pão, ela lembra de Cristo no sangue, no partir do pão. Ela louva, porque ela tem alegria no espírito, ela tem alegria na alma. Então o versículo, a parte C, fecha dizendo: aqueles que buscam o Senhor, dessa forma o coração desses viverá eternamente. Ou seja, vida eterna com Deus por aqueles que o buscou, por aqueles que teve uma vida de mansidão, uma vida de paz, uma vida de harmonia com a tua palavra. É importante, meus irmãos, cada dia eu viver uma harmonia bíblica, uma harmonia na palavra, porque sendo dessa forma eu vou conquistando cada vez mais forças em Deus para estar revestido do seu poder e da sua glória. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É importante que quando você está fortalecido, não tem motivos de você desistir. Muitas pessoas estão desistindo de Jesus pelas provações.
Outros estão desistindo de Jesus porque se espelhavam em alguém e esse alguém não deu ou não está dando o devido retorno de como você queria que fosse. Muitas pessoas desistem de Jesus por uma situação porque não tem. E aí haja ou analisa que é um evangelho de falta de acontecimentos, falta de situações. Mas o evangelho, irmãos, ele é um evangelho transformador. Ele é um evangelho que nos resgata, porque o prazer maior de Deus é duas coisas. Primeiro, é nos deixar salvo, é nos salvar do inimigo, das garras do inimigo. E a parte que vem sobre isto é as bênçãos, as vitórias de Deus sobre a nossa vida. Então, se eu estou com Deus, Deus está comigo. Se eu estou na palavra, Deus está comigo. Se eu estou em Cristo, Deus está comigo. Se eu estou no Espírito Santo, o Senhor está comigo. Então, se o Senhor está conosco, a conclusão e o efeito, é as vitórias e as de Deus sobre a nossa vida. Aí somos abençoados. Somos abençoados não só por aquela bênção padrão que eu já expliquei em programas anteriores. A bênção padrão e a bênção específica. Bênção padrão é aquela que você levanta de manhã, Deus te dá fôlego de vida, te dá um novo dia, um novo viver. Deus cuida de você para você estar fortalecido fisicamente e buscar a presença dele. Aí vem a bênção específica, aquela que é juntamente com os milagres, com os grandes livramentos, testemunhos, situações para que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. Aí isso se resume de um cotidiano. Tudo isso acontece, irmãos, na nossa vida em situações milissegundos, que às vezes nós não paramos para entender o que Deus tem feito. Por isso que a Bíblia nos ensina dizendo, grandes coisas, o salmista diz, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres, maravilhoso é diante dos nossos olhos. Então, quando nós observamos isso, nós começamos a analisar e pensar, grandes coisas o Senhor fez para a minha vida, eu não consigo entender, não consigo somar, não consigo pesar e nem medir, mas grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E esse efeito de Deus, aonde Ele trabalha 100% para que nós sejamos cada vez mais com Ele, porque o inimigo está trabalhando para que você seja uma pessoa fraca espiritual, uma pessoa raquítica espiritual, uma pessoa sem motivo de ir para o culto e para a igreja, está firmado nos louvores, na palavra. Então o inimigo luta para que você tenha esse tipo de vida. É uma coisa que eu parei para pensar e entender, que o inimigo não está poucos ligando se a igreja está cheia ou se a igreja está vazia. O que ele está ligando é se tem crentes de qualidades, se tem servos de Deus de qualidade, se tem pessoas que estão compromissadas com Deus, se tem pessoas que realmente querem respirar e viver essa palavra. É isso que o inimigo está lutando, para que eu perca essa comunhão, perca esse contato, eu perca essa comunicação com o Pai. Então ele quer que eu perca para quê? Para que eu venha para a igreja só para fazer número, ou para dizer para um para outro que eu estou aqui presente. Mas para Deus eu estou ausente no espírito, ausente na adoração, ausente na comunhão, ausente na palavra. Não entendo que a palavra está sendo transmitida para comigo, não entendo que os louvores, o efeito dele tem para com a minha vida. Então eu estou ausente de Deus, eu estou enfraquecido em Deus, eu estou enfraquecido no Evangelho, eu estou desistindo da batalha, desistindo do Senhor aos poucos, e isso vai me corroendo por dentro de uma forma silenciosa que muitas vezes eu não consigo entender, parar para analisar, discernir o que está acontecendo. Então é o inimigo trabalhando para que as pessoas percam essa comunhão, essa ligação com o Pai, e principalmente com a ferramenta principal na igreja do Senhor, chamada Palavra de Deus. Então, observe um versículo da Palavra de Deus, Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz, há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Quando a gente pega as chaves desse versículo, a nossa visão, muitas das vezes, ela é uma visão única, muitas vezes é uma visão direta, que muitas vezes não consigo entender alguns detalhes.
do que está acontecendo. E aí eu consigo cair nessa malha, achando que aquele caminho está correto. Mas a Bíblia nos ensina que o coração do homem é enganoso. A Bíblia nos ensina que eu estou sujeito ao erro e ao pecado, porque nós viemos do pecado, viemos de uma herança adâmica do pecado. Então tudo isso precisa ser trabalhado para que a velha criatura não se manifeste, porque a velha criatura sempre quer se manifestar em nossa vida. Quando Jesus nos tirou da lamaçal do pecado, Ele não fez lavagem cerebral na vida de ninguém. Ele simplesmente nos colocou no convencimento do nosso pecado, sendo trabalhado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Ele vem para convencer o homem do pecado e do juízo. Nós fomos convencidos por Deus para entender que somos pecadores e precisamos de um Salvador e precisamos de Deus sobre a nossa vida. Então fomos tocados pelo Espírito, tocados pela palavra. Nós tínhamos um curso de vida, um caminho, uma direção, uma linha, e o Senhor apareceu nessa linha dizer: não é só esse caminho que está traçado sobre você, tem muitas mais coisas para acontecer. Por isso que com o meu olhar humano, é direito, mas o fim deles é a morte, a destruição espiritual. Quando eu estou na presença de Deus, achando que eu estou traçando somente o meu caminho e não traçar o caminho de Deus, eu estou para a ruína espiritual. Eu estou morrendo aos poucos. E quando chegar naquele momento, na última hora, eu morri espiritualmente. E aí eu vou me enquadrar, às vezes, até em 7:21 de Mateus, que é onde muitas pessoas vão dizer para Jesus que fazia obra, que cantava, que pregava, que executava, mas o céu ninguém te conhece. Porque não conhece? Porque não tinha comunhão, não tinha contato, não tinha vida com Deus, não tinha essência, não tinha libertação, não tinha realmente um coração aberto para o Senhor, não tinha o efeito do poder transformador da palavra. Era uma aparência, e Deus, Ele não se envolve somente nas aparências, Deus se envolve na transformação. E aí o caminho do homem é destruidor, mas o caminho de Deus é salvação eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Na Bíblia Sagrada diz, um versículo, Salmo número 37, versículo 28, está escrito: porque o Senhor ama o juízo e não desampara os que são seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios são desarregada. Então, irmãos queridos, observe bem uma coisa interessante. O Senhor, Ele nunca vai deixar os seus. Ele está sempre com os seus. Por isso que Jesus, Ele confirma uma coisa interessante: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então, se tiver a sinceridade, aonde estiver o amor, a paz, a longanimidade, aonde estiver a pacificação, aí Jesus está presente. Aonde estiver levando a sua palavra, aí Jesus está presente. Aonde tiver o interesse da glória de Deus, aí Jesus está presente. Mas se tiver um interesse próprio, a vanglória própria, o interesse comum, humano, Jesus não está presente. Jesus está aonde está o coração para deixar Ele operar, Ele trabalhar, a liberdade do Espírito. E aí Ele não desampara os seus, nunca desamparou. Chamou o povo, do seu povo, que estava no Egito, ou levou para o deserto, Ele não desamparou. Estava com ele de dia e de noite, todo momento, cuidando, guardando, livrando de todo mal. Ele não desamparou. O povo começou a largar a Deus, começou a desistir de Deus, porque queriam coisas que estavam fora do plano de Deus, queriam coisas que estavam fora do direcionamento. Nossa vida, irmãos, tem que estar na direção de Deus, tem que estar num direcionamento do Senhor. A partir do momento que Deus respeita as minhas escolhas, Deus respeita o poder de escolha que está no ser humano, de escolher ele ou não, de escolher a mim ou ele. Aí o que acontece? Meus caminhos são traçados de uma forma que está sujeito ao erro e sujeito à perdição. Mas quando eu estou sendo um caminho traçado pelo Senhor, aí a bênção acontece e o Senhor não deixa eu perecer, o Senhor não deixa eu morrer, porque Ele está conosco, nos dando vitória. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Da mesma forma que quando eu estou com Ele, nós somos protegidos. Salta comigo na Bíblia Sagrada, em Atos, no capítulo 16, versículo 26. De repente, quando estava ali Paulo, ali na prisão, de repente sobreveio um grande terremoto.
e os alicerces da cárcere se moveram, estremeceram, tremeram, e abriu as portas e foram soltas as prisões de todos. O que é isso? É Jesus ali, irmãos. É o trabalhar de Deus. O trabalhar do homem foi colocar Paulo na prisão. Mas o trabalhar de Deus foi permitir com que isso acontecesse, porque tinha que manifestar alguma coisa, e manifestou a sua glória, manifestou o seu poder sobre aquela prisão. E o que aconteceu? Tremeu-se todo aquele lugar, as portas se abriram, Paulo saiu, Silas saiu, e quando achavam que eles iam fugir, eles estavam ali todos só esperando alguém aparecer, porque ninguém fugiu. Eles falaram diante dos carcereiros, ninguém fugiu, estamos todos aqui. Deus estava com um propósito. Deus permitindo situações, irmãos, na vida do ser humano que o serve, para provar sua glória e para nos testificar que Ele é conosco, para nos amadurecermos na sua presença, para crescermos na sua presença. Então Deus, Ele age dessa forma para que sejamos aprovados diante do Senhor, e engrandecido seja o Senhor. Na igreja não é diferente, no seu dia a dia não é diferente, no seu trabalho não é diferente, na faculdade, na escola não é diferente, em toda a nossa maneira de viver não é diferente. O Senhor nos prova para ser aprovado, o Senhor trabalha para executar certos tipos de vontade dEle sobre a nossa vida, para que eu não venha desistir dEle, mas venha estar revestido dEle, venha estar fortalecido no Senhor, porque se eu olhar para a palavra de Deus e o efeito dessa palavra não atingir-me a mim, não atingir a minha história, e humanamente eu vou entender que é apenas um texto, é apenas uma escritura passageira, apenas algo que alguém escreveu que não tem nenhum efeito espiritual. Mas quando eu consigo olhar para a palavra de Deus e discernir dentro do contexto espiritual, entrando na profundidade da espiritualidade e ao mesmo tempo acionando o discernimento, eu vou entrando no mundo espiritual de Deus, no sobrenatural de Deus. E é esse sobrenatural que Deus quer nos ensinar todo dia, para que nós alcançamos o sobrenatural de Deus. Alcançar o sobrenatural de Deus, há quem pensa que é só milagres na igreja. Esse é outro tipo de sobrenatural de Deus. Sobrenatural de Deus é você realmente ter a mente de Cristo, ter o discernimento de Deus e ter o pensamento, como diz Paulo, que a sorte que há entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando eu tenho uma vida de sentimento em Cristo Jesus, eu vou olhando o horizonte e eu não vejo os problemas. Os problemas existem, as situações existem, as adversidades existem, o enfrentamento existe, mas quando eu olho para a palavra e tento tirar dela, extrair dela, esmiuçar ela, refinar ela para a minha vida de uma forma poderosa e sobrenatural, eu vou vivendo o que está por cima dessas coisas. Eu vou vendo um monte, como o salmista diz, como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre. Eu vou contemplando as maravilhas de Deus. Aí eu entro naquilo que eu disse agora há pouco, contemplando as maravilhas de Deus, porque é maravilhoso diante dos nossos olhos, porque é isso que Deus quer. Deus não quer que nós tenhamos uma vida de decepções, de frustrações, de sentimentos ruins, de vivendo pensamentos de maldições. Deus quer que eu tenha uma vida de harmonia, de alegria e de bênção com Ele. Deus nos chamou para grandes propósitos. Deus nos chamou para vivermos uma felicidade espiritual cheia do Espírito Santo. Tem gente que pensa que ter uma felicidade do Espírito Santo é só no culto, uma manifestação do Espírito ou um mover do Espírito. Tem gente que confunde manifestação e mover do Espírito. São situações separadas e diferentes que o Espírito do Senhor atua nas igrejas, mas quando eu quero levar isso para o meu dia a dia, porque eu sei que eu não consigo, nenhum de nós conseguimos ser 100% espiritual, isso não existe, porque temos a nossa parte natural e a qual devemos trabalhar para que essa parte natural não atinja o campo do pecaminoso, mas venhamos olhar para o contexto espiritual da situação, porque eu quero ter uma vida de glória, em glória, assim
Assim como o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses, que o meu Deus, que é o vosso Deus, vos suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então, viver esse versículo não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas não é uma coisa impossível. É uma coisa que eu preciso estar determinado e acreditar que viver de suprimento de Deus, viver de glória em glória, a cada momento em Deus, é uma coisa específica, aonde eu preciso atingir o campo espiritual e Deus me contemplar nesse campo espiritual e através desse campo espiritual eu ser abençoado. A minha vida ser abençoada, minha história ser abençoada, minha família ser abençoada, tudo que eu faço ser abençoado, aonde colocar a planta do pé e as mãos ser abençoado. Esse é o propósito, não é só uma pequena profecia, o propósito é vida com Deus, o propósito é entrega para com Ele, o propósito é se aproximar com Ele. Aí você salta comigo em Mateus no capítulo 11, versículo 28, que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e vos oprimidos, e vos aliviarei. Quando eu vejo esse versículo, meus queridos, muitas pessoas pensam que é só as pessoas aí de fora, mas quando nós observamos diante do século que nós estamos vivendo, a igreja atual, a igreja que se diz ser igreja de Cristo, a igreja que se diz ser noiva de Cristo, a igreja que se diz ser lavada, remida de boas obras, quando você pega esse versículo 11 e 28, vinde, porque vivemos momentos que mesmo na casa de Deus, muitas pessoas estão cansadas, muitas pessoas estão oprimidas, muitas pessoas precisam ser aliviadas, muitas pessoas precisam trocar o seu e deixar nas mãos de Deus. Deus está aqui, ó. O meu dia a dia foi um fardo pesado, cansaço espiritual, mas eu venho agora diante da tua presença e quero colocar diante das tuas mãos, porque o Senhor disse: o meu fardo é leve. Então é uma troca, meus queridos. Eu vou para a igreja trocar com Jesus o meu fardo pesado, porque eu sou incapaz de discernir todas essas coisas que acontecem na nossa vida durante o dia a dia e chegar na presença de Deus e falar: Senhor, olha aqui, ó, esse fardo é pesado, que está impedindo de eu ser um adorador, que está impedindo de eu ser alguém melhor na tua presença, alguém melhor na forma de entender a sua palavra, ouvir a tua voz, sentir a tua glória, perceber que o Senhor está atuando no culto, perceber que o Senhor está falando no culto, perceber que o Senhor está agindo de uma forma sobrenatural durante o culto. E aí, olha aqui, Pai, a opressão do dia a dia, a opressão muitas vezes maligna para que eu venha perder a comunhão com o Senhor, mas eu estou, assim como Efésios 6:11, revestido da armadura de Deus, para que os dardos inflamáveis do adversário não venham me atingir e me derrubar na tua presença. Crente que salvo, servo de Deus, cristão, tem que saber dessas coisas, tem que ter ciência do que é realmente ter uma vida com Deus. Não é uma leve aceitação, não é uma leve descrição e dizer que eu sou evangélico. Eu preciso ter vida com Deus, eu preciso realmente saber e ter a certeza que o meu nome está escrito no livro da vida, e tudo que eu faço está no livro das obras do Senhor, sendo certificada, sendo cada vez mais aprovada pelo Senhor na nossa vida. Aí sabe o que vai acontecer? Os sinais de Deus vai até você, porque a Bíblia diz: os sinais do Senhor seguirão a todos aqueles que o crê. Eu preciso, meus irmãos, ter uma vida de perseguição dos sinais de Deus. Quando eu tenho uma vida de perseguição dos sinais de Deus, aí a glória do Senhor acontece sobre a nossa vida. O Senhor é engrandecido. A Bíblia nos ensina em João no capítulo 12 que eu preciso produzir glórias e honras ao nome do Senhor. O Senhor precisa ser engrandecido. O Senhor precisa ser adorado, exaltado pela minha vida, transmitindo para Ele, para que o nome do Senhor seja lembrado em toda a minha maneira de viver. No Mateus no capítulo 6, versículo 10, quando eu tenho esse sentimento, que é o sentimento de Cristo, aí o que acontece? 6:10 de Mateus está escrito: venha o teu reino. A oração de Jesus, né? A oração que eu chamo de oração vitrine, a oração inicial, introdutória, que é o Pai Nosso. Mateus 6:10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então todo dia, irmãos, eu preciso entender: Senhor, faça a tua vontade nesse dia, faça o teu querer nesse dia, assim como o Senhor realiza no céu e realiza aqui na minha vida. Faça o teu querer, porque eu estou debaixo do teu querer, porque eu sei que o teu querer é o melhor para a minha vida, porque o teu querer
é aquilo que é capaz para com a minha vida. Não serei incapaz de realizar o teu querer pelas minhas forças, pelos meus propósitos e pelas minhas formas de agir, mas quando é do seu agir, eu terei a capacidade, porque é o teu reino, eu preciso estar no teu reino, assim como aprendemos no ensino passado, ser súditos de Deus, súditos do reino de Deus, súditos da sua palavra. É isso que eu preciso entender, é isso que eu preciso cultivar, alimentar, trabalhar para ser fortalecido. Da mesma forma que eu entendo dessa forma, salto em Mateus no capítulo 18, versículo 18, diz a palavra de Deus: e em verdade vos digo que tudo aquilo que é ligado no céu é ligado na terra, mas tudo aquilo que é desligado no céu é desligado na terra. Então, meus queridos, tudo aquilo que eu confirmo na terra é confirmado no céu. Sabe por que é confirmado? Porque você está em Cristo, porque você tem o sentimento que há em Cristo Jesus sobre a tua vida, porque você tem um direcionamento, mas para isso acontecer, você tem que estar ligado na palavra, ligado na verdade de Deus, nas vontades, o tipo da vontade de Deus que está acontecendo sobre você. Você precisa discernir isso. O que eu estou vivendo nessa hora? Qual é a vontade de Deus? Quais são a vontade de Deus que está acontecendo sobre a minha vida? Quando nós observamos tipos da vontade de Deus, qual é a vontade que está acontecendo sobre nós? É a vontade expressiva, é a vontade diretiva, é a vontade libertadora, é a vontade abençoadora, é a vontade da aprovação. Qual é a vontade que está acontecendo de Deus sobre a nossa vida? Quando você vai em Jesus, eu quero entender isso, para eu perceber qual é o seu propósito. E quando eu percebo o seu propósito, eu ligo o que está na terra e é ligado no céu. Eu ligo o que está na terra e o Senhor confirma no céu. Eu entrego o meu fardo e o Senhor recebe o meu fardo. O Senhor me dá um fardo leve, eu sou aliviado, e aí um novo viver, porque a Bíblia diz: todos nós somos nova criatura, um novo viver. A Isaías profetizou, todas as coisas se fez novo. Então é um novo de Deus que precisa acontecer sobre a nossa vida. E quando há um novo de Deus, novidade de vida, novidade de história, aí eu não consigo, não tenho motivos, não tenho razões de desistir da palavra, desistir do ministério, de desistir de Jesus. Não tenho razões. Por que não tenho? Porque eu estou vivendo o novo de Deus, porque eu estou tendo uma novidade de história sobre a nossa vida. Aí o Senhor me leva em Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 6, mas esforçai-vos e animai-vos, porque não temais e nem vos espanteis diante, porque o Senhor teu Deus vai contigo e não te deixa e não te desamparará. Então, meus irmãos, tudo é uma questão de história, tudo é uma questão de comunhão, porque eu preciso me esforçar, se esforçar na presença do Senhor, se esforçar em Deus, se esforçar no ministério onde eu congrego. Porque se o crente se esforça no ministério onde congrega, eu não sei que tipo de razão, qual é o foco que ele tem nesse lugar, qual é a situação que ele está criando nesse lugar, que situação que ele talvez pensa: será que eu estou ligando alguma coisa aqui nesse lugar, diante de Deus, lá no céu, ou nesse lugar? Eu preciso ligar no ministério que eu congrego, ligar na terra e ser ligado no céu, porque o Senhor tem que ser glorificado aonde eu estiver. O Senhor tem que ser engrandecido no ministério onde eu congrego, aonde eu estiver. Ele tem que ser lembrado, tem que ser o primeiro de todas as coisas, e Ele vai nos fortalecendo. Filipenses capítulo 4, versículo 13, diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ter a oportunidade de o servir, posso ter a oportunidade de agradecer, posso ter a oportunidade de respirar um viver novo do Senhor, posso sentir a glória de Deus porque Ele nos fortalece. Ao contrário que muitas pessoas pensam, que esse fortalecimento é só de bênçãos materiais. Isso são as consequências de ter uma vida plena com Deus. É consequência porque a Bíblia nos ensina: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino, ter o nome no reino, ser súdito do reino, buscar a Deus enquanto se pode achar, buscar o Senhor enquanto Ele deixa ser buscado, buscar a sua justiça. Justiça é verdade.
Quem é a verdade? Ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade de Deus é Cristo, porque Ele é a verdade plena, é a justiça. Ele se fez justiça para que nós alcançamos a paz. Por isso que a palavra de Deus nos ensina, o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então essa justiça de Cristo é que nos deu essa liberdade de ter essa paz, que nos deu essa liberdade de não ser castigado pela maldição da destruição e da morte eterna, mas ser a oportunidade de alcançar a vida eterna no Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo ensina, posso essas coisas porque é Ele que nos fortalece. Posso engrandecer a Ele porque é Ele que nos fortalece. É a razão do Senhor Jesus sobre a nossa vida que nos faz ser fortalecido pelo Senhor a cada instante e a cada momento. E quando eu entendo isso, por isso que eu digo, temos que alcançar a atmosfera da adoração, a atmosfera da espiritualidade com Deus. E quando eu vou alcançando isso, quando eu vou entrando nesse mundo, nesse campo espiritual, que está para todos, mas nem todos conseguem alcançar, porque não querem, porque não se esforçam para isso, porque não aprendeu isso, porque não entende isso, aí vai acontecer o quê? Salmo 145, versículo 19, a Bíblia nos ensina, e Ele cumprirá o desejo dos que o temem, e ouvirá o seu clamor e o salvará. Então, primeiro ponto, cumprirá o desejo. Aí você entende o outro versículo que a Bíblia nos ensina, e Ele cumprirá o desejo que está no seu coração. Para isso acontecer o desejo do meu coração, primeiro ponto do versículo, temer a Deus. Vamos para Provérbios que nos ensina, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando eu tenho essa sabedoria, eu estou tendo essa reverência, que é a palavra temor, diante de Deus, e aí Deus ele vai cumprindo aquilo que você menos entende, pensa, o Senhor vai lá e faz acontecer. Ou deseja, o Senhor vai lá e faz acontecer. Porque Ele cumpre, porque o seu estado espiritual já está temendo ao Senhor, e aí Ele ouvirá o seu clamor. Vamos orar aqui por alguém, ou pela obra do Senhor, e o Senhor faz acontecer, porque Ele faz cumprir, porque o seu desejo está muito além apenas de uma vontade humana, apenas de um psicológico, mas está dentro de uma psicologia cristã, dentro de uma atmosférica, já encontrou a ética com Deus, já encontrou uma ética cristã sendo aperfeiçoada e aprimorada, e fez com que Deus, ao ponto de você pensar, Ele faz acontecer, porque é o seu clamor e principalmente alcançará a salvação. Interessante é também, João no capítulo 16, 3, diz a palavra de Deus que, e vos tenho dito, que em mim tenhai paz, porque o mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, quando fala essas palavras, Ele nos ensina e nos traz uma reflexão muito profunda, de quando observamos esse versículo e pegamos as chaves desse versículo e encontramos que o principal ponto disso tudo é paz sobre o mundo, porque o mundo é cheio de aflição, de escuridão. Aí essa paz é o resultado de uma vida. Aí Jesus ele nos traz a lembrança e a memória, luz do mundo e sal da terra. Se eu sou sal e se eu sou a luz, eu tenho paz. No mundo difícil, Ele me dá paz, Ele provém a paz, mesmo com dificuldade, mas Ele provém a paz. Sabe por quê? Porque o seu psicológico está espiritualizado, o seu psicológico está aprimorado pelo poder da palavra. Aí você tem paz, você tem ânimo, você tem força. Por isso que Deus, quando se apresentou lá, voltamos lá no Velho Testamento, em Josué, no capítulo 1, 3 vezes Deus fala com Josué: esforça-te, Josué, e tem de bom ânimo. Esforça-te, Josué, e tem de bom ânimo. E quando ele vai trabalhando nesse esforço com Josué, para que Josué entendesse que para vencer aquela batalha, para liderar aquele povo, ele precisava de ânimo e força. Então essa força não viria só dele, viria do próprio Pai. Traz isso para os dias atuais, para o momento que eu e você estamos vivendo. Para eu vencer o mundo, eu preciso me esforçar e ter bom ânimo, para que eu alcance a paz com Deus
e para que eu seja abençoado diante das minhas aflições e principalmente vencendo o mundo como Jesus venceu, porque ele deixou esse exemplo. Ali não era o Jesus divino que estava falando, era um Jesus humano, Jesus homem, porque ele tinha o Espírito Santo, ele tinha a sabedoria do Espírito Santo sobre ele. Então ele falou: eu venci o mundo pelo poder da palavra. Não foi fazendo automaticamente, diariamente milagres, não foi convencendo as pessoas só por milagres, não foi convencendo as pessoas por prodígios, foi pela palavra, pela transformação da palavra. E o Espírito do Senhor foi tocando nos homens e das mulheres daquela época, formando os primeiros discípulos, depois os primeiros apóstolos, depois as primeiras discípulas, evangelistas, missionários. E através disso, o reino de Deus foi crescente. É a mesma coisa hoje. A igreja, para vencer, ela precisa se esforçar e precisa ter bom ânimo para que ela tenha paz com Deus e vencendo as aflições de um mundo que sempre vai olhar para uma igreja que se diz ser igreja de Cristo, sempre vai repugnar essa igreja, sempre vai rejeitar essa igreja, porque o mundo nunca vai abraçar a igreja. O mundo nunca vai desejar o crescimento da igreja. Sempre será a pedra de tropeço do mundo é a igreja. Sempre a igreja será a sua escória. Então, por essas palavras que nos ensinam a entender que a igreja não é aliança do mundo, porque ela é sal, ela é luz, porque ela é transformação, porque ela é revelação, aí é onde que, através desse campo maligno, que faz com que as pessoas se afastem da palavra Deus, se afastem dos ministérios, é onde que a igreja tem que continuar se esforçando para alcançar e levar a paz. Como diz Jesus, bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. A igreja tem que pacificar, a igreja tem que ter uma família pacificada pela palavra e pelo poder que há em Cristo Jesus. Mateus, no capítulo 7, versículo 8, diz a palavra de Deus: todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, abre. Muitas vezes as pessoas têm desistido do Senhor porque têm pedido e talvez não têm recebido, têm pedido e talvez não têm buscado, talvez têm buscado, mas não se abriu ainda. É onde Deus está olhando para mim e para você. Até onde vai a nossa perseverança? Até onde vai a nossa certeza do convencimento do Evangelho? Até onde vai a certeza daquilo que você aprendeu com o Senhor? Ou você está vivendo um evangelho descartável, um evangelho aparente, um evangelho que é onde eu estralo o dedo e as coisas acontecem? Esse não é o evangelho do Pai. O evangelho é de renúncia, o evangelho é de redenção, o evangelho é de mudança de vida. Eu preciso estar dentro desses requisitos mínimos, introdutórios, para que o Senhor comece a ordenar a sua bênção sobre a minha vida. Aí na hora de eu pedir, eu vou receber. Aí na hora de eu buscar, as coisas vão se abrir, as portas vão se abrir, porque Ele já fez isso conosco. Quando Ele nos tirou do lamaçal do pecado, as algemas caíram, as correntes caíram, as coisas ruins, malignas que estavam sobre nós, caíram por terra por causa de Cristo. E agora Ele quer uma comunicação de comunhão de vida. E aí eu entro nesse 7 e 8 que nós acabamos de ler. Começo a pedir porque eu estou apto diante de Deus, de eu poder olhar para o Senhor e falar: Senhor, como que eu conseguirei atingir apenas uma aparência daquilo que Enoque foi na tua presença, daquilo que o profeta Elias foi na tua presença? O que é andar com o Senhor? Porque eles andavam com o Senhor. O que é ter uma mente cristocêntrica para andar com o Senhor e entender o que significa andar com Deus, entender o que significa respirar Deus na sua metodologia de trabalho, e entender o que, quando eu falar: Senhor, eis-me aqui, e as coisas começam a acontecer. Quando eu falar: Senhor, eu peço, e mesmo quando você pedir, o Senhor já fez, porque
saiu do seu coração a intenção, o desejo, e o Senhor viu que você está apto para receber. Por isso que a igreja tem que se esforçar para estar apta para receber, apta para quando ela pedir acontecer, apta para quando ela orar e Deus responder, apta para quando ela se consagrar, se jejuar e Deus se alegrar. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força, força que vem do alto para estarmos fortalecidos, para buscar a tua presença. Então é essa concepção de entendimento espiritualizado que é onde não pode faltar na nossa vida, porque quando eu entendo isso na minha vida, eu me enquadro em João 14,6, que nós lemos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Pegando esse versículo e pegando as chaves, primeiro ponto, quando ele disse caminho, caminho da salvação, caminho da liberdade, caminho que me levam a Deus, caminho que me tiravam das trevas e me jogam diante de Deus, me liga, me religa diante de Deus, e um caminho com a verdade, porque ele disse: o caminho com a verdade, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Um caminho iluminado, um caminho cheio do brilho do Evangelho, do brilho do Espírito Santo, um caminho abençoador. E quando eu tenho um caminho abençoador, aquele que ninguém vai ao Pai a não ser por esse caminho. Se eu estiver fora desse caminho, eu não consigo enxergar o Pai. Se eu estiver fora desse caminho, eu não consigo entender o Pai. Eu não consigo falar com o Pai, porque eu estou fora desse caminho, porque eu não sinto mais a verdade, não sinto mais a justiça de Deus, não sinto mais a veracidade transformadora do Pai sobre a minha vida, não sinto o toque do Espírito, não tenho mais a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. É como diz Paulo, os comichões entrou nos meus ouvidos e bloqueou aquilo que eu não consigo mais ouvir o Espírito Santo. Mas da mesma forma, quando Paulo nos ensina que o Deus desse século seguirá o entendimento de muitas pessoas para que não vejam a glória do Pai Todo-Poderoso, é o que está acontecendo, para que as pessoas saiam desse caminho ou estejam num caminho que acha que é Cristo, o caminho de qualquer jeito, de qualquer forma, e achando que está tudo bem. Se eu estiver de qualquer jeito nesse caminho e de qualquer forma, eu jamais verei o Pai. Naquele grande dia, eu não conseguirei ter o meu nome no livro da vida. Então eu preciso estar num caminho fino, preciso estar num caminho cheio da virtude do Senhor. E assim nós seremos não só abençoados, não só melhores, porque é importante para o crente ser melhor na presença de Deus. Melhor não é melhor com o próximo, não é a sua igreja ser melhor do que a do vizinho, é melhor com Deus, atingir a espiritualidade com Deus, campo espiritual com o Senhor, e tudo vai bem para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos os amados irmãos, continue abençoando a todos aqueles que nos prestigiou nessa noite, por esse ensino da palavra de Deus, por só esse pedacinho teológico. Que Deus dê cada vez mais graça sobre a tua vida, aonde você estiver. Todos os lugares sejam abençoados por essa palavra. Se inscreva no canal da Sun News, se inscreva no canal Fábio Vladimir, abençoe esse projeto, abençoe esse programa. Tem um Pix aqui no rodapé, quer abençoar, quer ofertar? Semeia na obra de Deus e com certeza você vai ser abençoado. Quarta-feira que vem, Deus permitindo, estaremos aqui às 21 horas, para a glória de Deus, mais um programa Momento Bíblico, com mais um tema diferenciado, abençoador, para o nosso crescimento e elevo espiritual. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não,